Para mim é um motivo de muito orgulho e muito prazer estar aqui hoje com vocês. Espero, de alguma forma, poder contribuir com algumas formas de como encarar a vida e os negócios, né? Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: todo profissional, para ter êxito na sua carreira, para se tornar um líder, para se tornar vencedor, o primeiro ponto que ele precisa aprender é enxergar do outro lado da montanha. E o que é enxergar do outro lado da montanha? Porque a montanha, para quem enxerga bem, ela pode ser vista por todos. Só que enxergar do outro lado da montanha, só poucos conseguem enxergar. Porque do outro lado da montanha, você não vê com os olhos, você vê com a mente. E o que eu quero dizer com essa figura aí, com esse ponto para reflexão de vocês? Se você tem a obrigação de enxergar do outro lado de uma montanha, e a montanha está na sua frente, como que você deduz o que existe lá do outro lado da montanha? É analisando o contexto, olhando como é que é a vegetação que está em volta de você, olhando uma série de fatores ambientais ali que está em volta de você, e aí você vai detectar que lá do outro lado da montanha tem um deserto, ou tem uma represa, ou tem um rio, ou tem outra montanha, e assim por diante, né? O que significa isso? Todo profissional, todo executivo, todo empresário, ele precisa estar o tempo todo olhando o cenário que envolve ele. Porque a vida é feita de escolhas, e os negócios também são feitos de escolhas e decisões que você toma todos os dias. A gente toma mais de 2.000 decisões todos os dias. Já foi provado isso cientificamente. Desde decidir se eu vou no banheiro agora ou se eu vou daqui 10 minutos. Isso é uma decisão, né? Então, nós temos que aprender a entender todo o nosso contexto, porque à medida que a gente entende o contexto, a gente sabe fazer as melhores escolhas, escolher os melhores caminhos, e tomar as decisões mais sábias e mais acertadas. Então, eu queria incentivar vocês a começar a fazer cada vez mais o que eu chamo de musculação cerebral. A gente não vai na academia, não malha para estar com o corpo saudável e tal. Para sair bem nos negócios, a gente tem que fazer musculação cerebral. O que é musculação cerebral? Você olha o contexto, nós temos um país hoje que a economia cresce 2% negativo. O que significa crescer 2% negativo? Significa vento soprando contra. Agora, não significa que vai ser ruim, só significa que o vento está soprando contra. Agora, se você tiver estratégia, determinação, garra, diferenciais e tal, você vai seguir em frente. Um exemplo: enquanto o nosso país tem a economia hoje decrescente, o setor de farmácias no primeiro trimestre cresceu 10,4%. Então, para quem tem uma farmácia, está ótimo. Aí você pensa, mas claro, crise deixa as pessoas tensas, com a pressão alta, com insônia. Então a pessoa vai na farmácia, tem que comprar mais remédio. Mas vocês concordam que isso é oportunidade? Então, se a crise é difícil para alguns, ela é boa para outros. Agora, cabe a você, um empresário, um estrategista, se posicionar do lado da oportunidade e não do lado da ameaça. Agora, tem situações que são mais difíceis de serem dribladas, mas o que mais derrota o ser humano numa situação desfavorável, de economia desfavorável, é a derrota psicológica. E essa derrota psicológica, ela é muito mais grave
do que os 2% de crescimento negativo. Então o que nós precisamos mudar é parar de falar que está ruim, é parar de falar que tudo vai dar errado e tal. E outra coisa, vamos deixar os 3 poderes constituídos do país exercerem o seu papel e vamos exercer o nosso. Claro que nós somos cidadãos, claro que nós temos que ir lá votar e selecionar melhor e tal, mas cabe a nós fazer o que depende da gente. Nós estamos aqui numa casa de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, só que Deus não se envolve com os negócios. Os negócios cabem a nós, né? E se você tem que cortar a despesa, você tem que cortar. Se você tem que redirecionar a estratégia da sua empresa, cabe a você redirecionar. Se você tem que reorganizar a sua vida, cabe a você reorganizar a sua vida, né? Então, é muito importante que em um momento de economia desfavorável, que nós tenhamos mais atitudes. E para a gente começar a vencer o vento que sopra contra, um dos pontos muito interessantes que eu acredito é você apoiar a sua estratégia nos seus diferenciais comparativos. Quer dizer, é você fazer aquilo que você faz diferente dos seus concorrentes, é aquilo que você faz diferente do mercado e aquilo que é a sua alma, que é a sua identidade como instituição, como empresa ou você como profissional. E aqui eu quero contar uma historinha rápida aqui para vocês. Vocês viram ali no filme que aos 8 anos eu perdi 50% da minha visão, aos 17 eu estava com 30, né? E eu tinha uma perda progressiva de visão. E isso me deixou um menino triste. Eu gostava de jogar futebol, eu era um bom jogador, eu perdi o lugar no time lá em Tuverava, onde eu jogava. Então eu tive uma fase mais triste, uma fase mais introspectiva, uma fase, eu comigo mesmo, apesar de criança, questionando como seria o meu futuro, como que eu poderia ser alguém na vida, como que eu seria no meu futuro, né? Porque uma perda de visão é uma desvantagem competitiva e comparativa muito dura para qualquer ser humano, né? Mas tudo bem, quando um dado momento eu comecei a me adaptar, comecei a desenvolver outras habilidades, desenvolver outros sentidos, ver que meus sentidos estavam se compensando, a memória estava ficando melhor, a audição, a intuição, a capacidade de raciocinar estava ficando mais rápida e tal. E um dado momento estou lá assistindo um show dos Beatles e eu fiquei encantado com o show dos Beatles. Eu tinha 13 anos e naquela época era a época da Beatlemania. Um show dos Beatles no estádio Parque do Sabiá, por exemplo, pelo menos 100 moças desmaiariam no show de emoção de ver os Beatles tocar. E aquilo criava um frisson em todo mundo, né? E eu fiquei encantado com aquilo. E eu falei, gente, comecei a raciocinar estrategicamente. Falei, pô, eu estou perdendo a visão, mas eu estou escutando cada vez mais. Então quem escuta bem, provavelmente tem chance de ser um bom músico. Eu acho que eu posso ser um músico. Quem sabe eu não vou ser o John Lennon aqui de Tuverava, né? Foi a primeira luz que abriu no fundo do túnel, né? Muito bem, entrei numa escola de violão, comecei a estudar. Com 6 meses eu tocava muito bem violão, tentei entrar na banda lá da escola. Não deixaram eu entrar porque não tinha vaga para guitarrista mais. Eles precisavam de um tecladista. Voltei para casa, contei a história para minha mãe falou, você vai aprender teclado. Falei, mãe, mas teclado é diferente de guitarra, porque guitarra é de corda, teclado é de tecla, outros princípios. Não, mas com o ouvido que você tem, você vai pegar rápido. Comprou um teclado para mim, 3 meses estudando, treinando sozinho lá, aprendi a tocar o teclado, entrei na banda, comecei a tocar. Só que eu era tímido, muito tímido. Tinha baile que a nossa banda tocava, que eu encontrava no dia seguinte uma pessoa conhecida, o cara falava, você não foi? Eu falei, não fui sim, é que eu ficava lá no fundo, eu gosto de ficar mais no fundo. Então, pouco a pouco, eu fui
perdendo a timidez, comecei a fazer lá nas músicas, fazer uma segunda voz, cantei uma música, cantei duas. De repente, eu e o outro guitarrista, nós éramos os dois principais vocalistas da banda, e o Paul McCartney e o John Lennon de Tuverava, né? Então, e eu fui ficando um menino comunicativo, alegre e de bem com a vida, então tudo ia bem. Nisso já estava lá de 16 para 17 anos, tudo estava dando certo, bom aluno, tocava, ganhava dinheiro pra caramba. Para um menino de 16 anos, a gente tocava sexta e sábado na região toda, chegava no final de semana, eu chamava a minha classe inteira e falava: ó, coxinha e guaraná para todo mundo na cantina hoje, eu que vou pagar. Eu achava o máximo aquilo, né? Bom, tudo ia bem, só que faltava um negócio, faltava arrumar uma namorada. E naquele tempo não era fácil igual é hoje, não, as coisas eram mais difíceis. E eu apoiei a minha estratégia. Pô, eu toco bem, canto bem, é através disso que eu vou conquistar a namorada, né? E aí comecei a fazer serenata. Fazendo serenata, as moças abriam a janela, os pais saíam lá, tal, mas emplacar que é bom, nada. Aí comecei a ser convidado para tocar em festa das meninas, do pessoal. Aí eu ia lá, tocava, meus amigos beijando as meninas e eu tocando, a ponta do dedo doendo e tal, e nada. Tomei uma decisão estratégica: não toco mais em festa, não faço mais serenata, não toco mais em festa. Então vejo, agora mesmo vou fazer uma analogia disso com a vida da empresa. A gente tem que ir reposicionando a nossa estratégia. Você criou uma estratégia, não deu certo, você muda a estratégia. Bom, serenata não deu certo, tocar violão nas festas não deu certo, mas eu continuava indo nas festas, tentando achar meu posicionamento de mercado. Um dia estou lá, chega uma das moças mais bonitas da cidade, fala: Marcelo, estou muito triste, porque os rapazes só se aproximam de mim, vendo em mim um objeto sexual ou uma casca. E eu não quero ser percebida como uma casca, eu quero ser percebida como uma mulher, como ser humano, pela minha inteligência, pelo meu valor, pela pessoa que eu sou. A hora que eu ouvi aquilo, eu refleti, falei: gente, olha o cavalo passando arriado para mim aqui agora. Qual concorrente desse mercado pode fazer o que eu vou fazer aqui agora? Ninguém. Virei para ela e falei: escuta, eu que enxergo muito pouco, nunca observei a sua beleza, sempre observei a pessoa maravilhosa que você é, né? A pessoa fantástica que você é, tal. A moça pegou na minha mão: vamos dançar, me abraçou. Bom, resultado, comecei a namorar a menina. E lá em Tuverava, quando a gente 10 horas tinha que levar as moças em casa, e todos os homens iam para o jardim bater papo. E os caras não entendiam, falavam: pô, você é magrelo, feio, enxergando pouco, conquista uma menina dessa, e os bombadão, fortão, que tenta, não consegue, como que você conseguiu? Aí que eu descobri isso que eu estou falando para vocês. Falei: porque eu tenho os meus diferenciais. Mesmo que o seu diferencial seja teoricamente te colocar com menos competitividade, mas é um diferencial, e uma coisa que é única, que é sua, que é da sua empresa, que é do seu negócio. Então é o seguinte: quais são os diferenciais da nossa empresa? Quais são os diferenciais do nosso negócio? E é em cima disso que eu tenho que apoiar minha estratégia, é em cima disso que eu tenho que acreditar, e é em cima disso que eu tenho chance de me dar bem. É isso, é simples. Então eu peço reflexão para vocês. Vocês já pararam para pensar quais são os diferenciais que vocês têm? Vocês já pararam para pensar qual que é os diferenciais do seu produto, da sua solução, da sua empresa? E é em cima disso que a gente tem que acreditar e seguir em frente. Planejamento versus execução.
Nós sul-americanos, nós latinos, nós somos muito da criatividade, da inovação, da improvisação, mas somos muito ruins em planejamento. Então, gente, vamos mudar essa cultura, vamos planejar mais, vamos gastar mais tempo planejando, porque se a gente gastar mais tempo planejando, nós vamos ter mais sucesso na execução. Então, não esqueçam disso, gastem mais tempo planejando, que nós vamos ter muito mais alta eficácia no processo de implementação. Macro e microgestão. Gente, tem muita empresa que vai se profissionalizando, vai criando departamentos, e os líderes deixam de praticar a microgestão. Você empresário, você líder, você profissional, você tem que saber fazer os dois. Porque às vezes no macro você está muito bem e no micro você perde a guerra. E o que é isso? Vamos imaginar que você é dono de um restaurante. Claro que você tem que selecionar os garçons, claro que você tem que selecionar as pessoas que estão na cozinha, claro que você tem que selecionar os melhores fornecedores de alimentos, claro que você tem, mas você tem que ir lá na mesa perguntar para o cliente se ele está sendo bem atendido, se ele está feliz com a comida. Você tem que ir lá no banheiro fazer xixi para ver se o banheiro está limpo. Você tem que ir lá no vaso ver se tem papel higiênico. Então, são coisas que os empresários estão deixando de fazer. Por exemplo, vocês olham a TAM. A TAM, na época do comandante Rolim, a TAM tinha identidade, ela tinha claras coisas, tinha o líder da empresa ali, de vez em quando pegando passagem no pé do avião ali, perguntando para a gente, você está satisfeito? Você dá uma sugestão para nós, tal? E eu pergunto para vocês, quantos de nós aqui não estamos distantes dos nossos clientes? Quantos de nós não estamos distantes dos nossos fornecedores, né? Então é o seguinte, olhem e exerçam o seu papel de líder do seu negócio, mas cuide do macro, mas cuide do micro também. Exemplo, passagem aérea no meu negócio, que é consultoria, é um item muito pesado. Outro dia, nós tínhamos uma consultora em Curitiba que precisava vir para Rio Verde fazer um treinamento. Passagem de Curitiba para Rio Verde, R$ 2.800 ida e de volta. No mesmo dia, tinha passagem para Nova York por R$ 2.000. Eu peguei e liguei para o cliente lá de Rio Verde, falei, cara, você não quer fazer esse treinamento lá em Nova York, não? Né? Ele falou, o que é isso, né? Aí eu contei a história para ele, mas aí eu peguei meu pessoal e falei, vocês vão estudar como vocês vão fazer, mas eu não vou autorizar comprar uma passagem de R$ 2.800. Vocês vão quebrar a cabeça aí e tal. Resumindo, a passagem ficou em R$ 800. Compraram uma perna da Avianca, não sei para quê, depois uma outra da Passaredo, depois não sei o quê. Eu sei que virou um negócio lá, R$ 800. Então, a gente tem que acompanhar essas coisas. Tem empresário que acha que, eu deleguei e tal. Gente, as pessoas que trabalham conosco não são igual relógio automático, que você troca a pilha de 4 em 4 anos, e o relógio trabalha 4 anos sem parar. Você pode ser presidente de uma multinacional e ter 10 vice-presidentes de altíssimo nível. Todos precisam levar corda. Todos precisam dar corda. Não esquece disso. Não importa o nível hierárquico que você esteja, não importa o tamanho de sua empresa, todo mundo que trabalha com você de vez em quando tem que receber corda. O líder tem que estar acompanhando, checando, motivando, ele tem que... Tem muita gente delargando as coisas, gente. E isso é um cuidado que todos nós precisamos tomar.
Gestão da informação. A gente vive num mundo hoje onde a informação está aí muito abundante. Nós temos muitas formas de acessar a informação, só que nós precisamos aprender a selecionar quais informações que são relevantes para o nosso negócio, para a nossa vida, né? E estar atento a elas, ler essas informações e ter essas informações. Trocar ideia com formadores de opinião, trocar ideia com amigos de outros setores, né? Para que você saiba trilhar e montar aquele cenário que eu te falei no começo, para você poder enxergar lá do outro lado da montanha. A mudança hoje, ela é muito rápida, é muito veloz. Eu fiz um ciclo da mudança aqui rápido, para vocês darem uma olhada. Por exemplo, a música começou a ser ouvida lá atrás, quando Thomas Edison criou o gramofone, né? E o pessoal ouviu música com gramofone por 40 anos. Depois ouviu música com um disco de 78 rotações por 30 anos, com LP de vinil com 30 anos, depois o CD e tal, até a gente chegar aí no Spotify, né? E agora já o Apple Music. Então, cada vez o ciclo dos produtos, das tecnologias vai ser menor. E isso imputa na gente uma velocidade de mudança muito mais rápida. E para isso nós temos que estar aberto à mudança. Nós temos que ter a mente aberta. A gente tem que se cercar de diferente. Tem gente que não quer aprender com os jovens. Pessoal, os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos têm muita coisa para ensinar para nós, de tecnologia, de forma de pensar. Então é o seguinte, abra sua mente, converse com gente de todo tipo, de toda idade, porque a mudança está aí, e a mudança é muito rápida. Nós estamos num mundo que daqui uns dias, nós vamos escolher a roupa que a gente quer usar na festa amanhã, e nós não vamos lá na loja comprar. Nós vamos entrar no computador, escolher a grife lá que você gosta, selecionar a camisa, o tamanho, e vai mandar uma impressora 3D imprimir a sua camisa, e você vai vestir a camisa e vai para a festa. Quer dizer, esse é o mundo que está vindo por aí. E se nós não tivermos uma grande velocidade de nos adaptarmos e mudarmos, nós vamos perder competitividade, nós vamos perder o nosso espaço. Os diferentes ciclos dos negócios e da vida. A vida é feita de ciclos, os negócios são feitos de ciclos. Nós temos as épocas das vacas gordas, nós temos as épocas das vacas magras. E um grande erro que os empresários cometem hoje em dia é quando tem as vacas gordas. Nós estamos agora num ciclo de vacas magras, né? Mas quando tem os ciclos de vacas gordas, ele vai crescendo, diversificando, ampliando os negócios, e ele nunca para pensar que um dia virá o ciclo das vacas magras. E o que você, como empresário, tem que... A gente tem que criar reservas, meus amigos. Todos nós, funcionários, executivos, empresários, todos nós temos que ter reservas. Reserva de oxigênio. Porque se um dia lá na frente o oxigênio estiver raro, você tem o seu banco de oxigênio para você buscar. Então, o Brasil é um país que tem as taxas de juros mais altas do mundo. Então é o seguinte, o empresário tem que aprender a gostar de ter reserva financeira, ter uma aplicação, ter recursos financeiros. A maior parte dos empresários que eu conheço não pode ver 1 milhão sobrando ali no banco, que ele abre outra loja, que ele abre outra filial, que ele abre outra... Tudo bem, o empreendedorismo é muito bacana, mas e se vier uma vaca magra? Um resfriado vai virar pneumonia, né? Então, se você está bem estruturado, resfriado vai ser resfriado. Agora, para quem não está estruturado, resfriado vira pneumonia, mas rapidamente, né? Outra coisa importante, aprender com empresas de outros setores. Se eu sou do setor de concessionária de veículos, eu não posso pensar que eu só posso aprender nos eventos
das montadoras, ou nos eventos de outras concessionárias, eu ficar vendo o que meu concorrente está fazendo. Não, amplie os seus horizontes. O que o Banco Itaú está fazendo, ou o Bradesco, ou o que o McDonald's está fazendo, ou o que o shopping fez, o que o hotel fez, ou o que alguém fez, pode ser útil para você ver aquele exemplo e com um pouquinho de adaptação aqui, você implanta aquilo no seu negócio. Então, vamos ampliar os nossos horizontes de aprendizado, vamos ver o que os outros setores estão fazendo, para a gente trazer para o nosso mundo experiências que já deram certo. Vamos investir fortemente em relacionamento. Pessoal, gente bem relacionada anda pelos atalhos da vida, né? E por que o relacionamento faz diferença? Porque através das amizades, dos contatos que nós temos, a gente consegue coisas que outros não conseguem, né? Então, invista em relacionamento. Você vai viajar hoje para São Paulo, você sentou no avião, sentou um sujeito do seu lado lá, puxa a prosa com ele. Lembra aquele diretor da multinacional que você faz muitos anos está tentando montar uma agenda para ele te receber, que ele não consegue ter agenda para te receber? Esse presidente da multinacional está sentado do seu lado e você não sabe. Então, a gente perde muitas oportunidades. Uma ocasião eu fui na festa de um importante empresário aqui da cidade, que estava fazendo um aniversário, e eu cheguei, encontrei uns determinados amigos e sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa, eu vi que aquele assunto da mesa estava fraco, estava destrutivo. Um estava falando da mulher do outro, um estava falando da não sei de quem, um estava falando que o outro tinha quebrado, o outro... Falei, gente, mas que conversa ruim, que conversa destrutiva. Aqui nessa festa está o presidente do Bradesco, está o presidente do JBS, está o presidente de várias multinacionais. Agora, eu vou ficar nessa roda aqui que está só falando mal dos outros e destruindo o valor? Não, eu vou mudar de roda. Pedi licença, contei uma história qualquer lá e fui conhecer as pessoas que naquele momento eu precisava conhecer, né? Então, invista em relacionamento. Relacionamento te ajuda a conquistar coisas que em condições normais você não conquistaria. E eu estou falando, evidentemente, sempre de tudo que é ético, tudo que é correto e tudo que é dentro dos princípios e valores, né? Nós precisamos aprender a vender valor. O valor é que te dá condições de ter melhores margens para o seu produto, para o seu serviço e assim por diante. Então, nós temos que nos preocupar em vender valor. Tem gente que está só vendendo preço baixo. Preço baixo, você vai cortando, chega uma hora, você entra no vermelho. Então você tem que inverter o rumo das coisas, você tem que criar valor para o seu produto, para o seu serviço, para a sua solução. Agora, como que a gente cria valor? Vou contar uma história aqui para vocês. Fui fazer uma palestra no Congresso Brasileiro de Melancia, em Fortaleza. A minha palestra era tipo das 5 às 6, eu cheguei, era 2 e pouco, e tive a oportunidade de assistir uma palestra das 4 às 5 lá, que era a anterior à minha. E a palestra anterior à minha era um professor da Embrapa, um geneticista, que estava falando dos melhoramentos genéticos que a Embrapa havia feito na melancia. E depois de citar lá uma série de detalhes técnicos, ele contou que eles também fizeram uma descoberta, por acaso, nesses processos de melhoramento, que a melancia tinha um flavonoide lá, um produto bioquímico, na composição da melancia, que se consumido com grande intensidade e frequência diária, fazia o mesmo efeito de um vasodilatador periférico para o homem, e que a ingestão contínua daquele produto, melancia,
poderia significar como se o ser humano tivesse tomado um Viagra todos os dias. Todo mundo ouviu aquilo, ficou todo mundo caladinho, né? E para fechar a palestra, o cara disse para o pessoal, falou, eu quero alertar vocês o seguinte, que esse produto tem na parte vermelha, tem na semente, mas ele está em maior concentração na parte branca da melancia, que é a que todo mundo joga fora. Tudo bem, todo mundo guardou aquela informação, acabou a palestra aquele dia, era um congresso, eram 3 dias, e eu ia embora no dia seguinte. Bom, jantei com a turma, bati papo, no outro dia cedo, fui tomar café da manhã. Fui tomar café, pensei, bom, estou indo embora para casa, por que não comer uma melancia? Quem sabe eu posso ter até uma melhoria de desempenho, né? Fomos servir lá no buffet. Não tinha melancia. Falei, gente, nós estamos no congresso de melancia e não tem melancia. Chamei o maître. Falei, escuta, cadê a melancia? Falou, senhor me desculpe, hoje aconteceu um negócio aqui que eu não sei o que aconteceu. Nunca antes na história desse hotel, tá? Aqui sempre teve melancia, porque a região produz muito, e a fruta que sempre sobrou aqui no buffet, né? O melão acaba, o morango acaba, a melancia nunca acabou. Eu não sei o que aconteceu, comeram a melancia tudo, eu vi gente comendo a semente, eu vi gente comendo a parte branca, comeram tudo. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? O professor da Embrapa, ao dar aquela informação, ele criou valor no produto. Se alguém chegasse ali com um caminhão de melancia na porta do hotel, com alto-falante vendendo, ele venderia o lote inteiro, assim, em segundos. Então, guardem isso. O que você está fazendo para agregar valor ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço? Eu teria, acho que o dia inteiro para contar histórias aqui para vocês de coisas que geram valor, né? Então, agora, o europeu, por muitos e muitos anos, e até hoje, eles ganham dinheiro contando histórias, agregando valor. Você chega num restaurante, o cara começa a contar, não, ó, isso aqui. Primeiro que esse restaurante foi fundado em 1800. Eu sou a 6ª geração, e não sei o quê, aí conta uma história e tal. Aí vem aquela conta cara, e você paga, feliz. A comida foi igual essa que você come aqui na esquina, né? Só que você pagou 10 vezes mais e pagou feliz. Por quê? Porque o cara cria valor. E nós brasileiros temos que aprender a criar valor nos nossos produtos, nas nossas soluções, nos nossos serviços. Agora, para a gente criar valor, a gente tem que criar na mente do consumidor, que é o nosso cliente, um negócio chamado valor percebido. E o que é o valor percebido? É a necessidade, é o preço que ele está disposto a pagar e a qualidade do produto. E aqui vem outra história. Fui para Miami, um grupo de seis amigos. Um dia fomos dar uma volta de barco lá na Baía de Miami. Dia chuvoso, reservamos assim, ó, tal dia nós vamos. Por azar, um dia chuvoso, frio, ventando frio. O barco tinha 2 andares, a parte de baixo era fechada, a parte de cima aberta. Eu, por causa do meu problema de visão, eu não bebo de dia, porque de dia parece que o álcool dilata a pupila e aumenta a minha sensibilidade à luz, me dá muita dor de cabeça. Então, eu estava com a turma lá e as mulheres ficaram embaixo, porque estava frio, os homens em cima. E a turma bebendo, e um da turma conhecia tudo lá de Miami. Ó, essa aqui é a casa do Julio Iglesias,
Aí um vira, esse Julio Iglesias é isso, aquilo, não vou falar. Aí o outro, ali é a casa daquela artista brasileira tal. Essa mulher é enjoada, muito chata e tal. Essa ali é a casa do Barry Gibb, dos Bee Gees. Aquele cara canta fininho demais, não gosta daquela voz e tal. E eu observando, sãozinho, né? E eu pensando, que roda que destrói valor. Ninguém presta para essa turma aqui. Não teve cantor que serviu, não teve atriz, não teve... Todo mundo aqui tem defeito. De repente chega na maior casa de Miami, gigantesca, com um iate na porta, com 3 andares lá, um helicóptero em cima, e o cara que conhecia tudo lá aponta o dedo e fala: aquela lá é a casa do cara que inventou o Viagra. Os 5 amigos pararam, olharam e juntos disseram assim: ele merece, ele merece. Então vocês vejam que uma roda que destruía valor de todo mundo, de repente encontraram algo que vira um valor e reconheceram com grande ênfase aquele valor. É isso que nós precisamos conquistar nos nossos clientes, gente. Porque o dia que a gente conquistar isso com os nossos clientes, eles não vão pedir desconto para nós, não. Eles não vão fazer conta se aquilo é caro ou barato, eles vão comprar e ponto, né? Então, se preocupe em gerar valor percebido dentro da cabeça do seu cliente. Bom, vou acelerar porque meu tempo aqui... Quanto tempo eu tenho, Gálvaro? Então tá, vou mais um pouquinho então. Diferença de gestor e líder. Em muitos momentos a gente tem que ser gestor, em muitos momentos a gente tem que ser líder. Mas a gente precisa ser mais líder do que gestor. Porque hoje as pessoas querem participar, querem estar envolvidas no processo. As pessoas hoje têm muito mais acesso à informação que antigamente. Então o gestor é aquele cara que só focado em resultados. O líder é aquele que é focado em pessoas e com as pessoas ele constrói os resultados. Então a gente precisa gastar tempo, gente, trabalhando a mente das pessoas. E muitos aqui, eu tenho certeza que estão esquecendo disso. Vou dar um exemplo para vocês. O meu time, o Palmeiras, só perdia. Tiraram o Oswaldo, puseram o Marcelo. Faz 4 jogos, 4 vitórias. Os mesmos jogadores, o mesmo time. O que mudou? O papo. Provavelmente o técnico atual soube criar um clima de equipe, de parceria, de união. E muitas vezes você, líder, precisa se preocupar com isso. O ambiente lá na sua empresa é um ambiente bom para se trabalhar? As pessoas que estão lá estão felizes? Ou lá é um ambiente de baixos fluidos, um ambiente de pesado e tal? Então, depois você não vai reclamar que o seu negócio está dando prejuízo, não. Então, crie dentro da sua empresa um ambiente gostoso para se trabalhar. Isso não significa que você não vai puxar a orelha de vez em quando da pessoa que erra, ou você não vai cobrar resultado. Não é você virar, ser eleito a mãe do ano. Não, você vai ser o líder, mas crie um ambiente positivo dentro da sua organização. Os líderes precisam ter valores, né? A gente precisa ter humildade. A gente vive num mundo hoje onde a arrogância não cabe em lugar nenhum. A gente precisa ter determinação e garra, porque as coisas não chegam de graça. Tudo é conquistado com muita luta, muito suor. É muito importante que a gente tenha disciplina. A gente precisa ter equilíbrio emocional. Quem apela, quem grita, perde a razão. E a gente precisa ter princípios e valores. Mesmo que Brasília tenha dado péssimos exemplos para nós, mas nós temos que acreditar
que a ética, a transparência, a coerência, a médio e longo prazo serão vencedoras, né? Potencialização de resultados. Ficou provado cientificamente que é muito mais eficaz você potencializar os pontos fortes das pessoas que trabalham com você do que você querer corrigir os pontos fracos dela. Então, gente, vamos identificar o ponto forte dos nossos colaboradores, vamos trabalhar em cima daquilo. E para isso, vamos colocar as pessoas certas nos lugares certos. Se o seu colaborador X, ele é canhoto, você vai querer insistir de ensinar ele a chutar com o pé direito? Ele vai demorar muito tempo. Então, ensine ele a chutar cada vez mais forte com o pé esquerdo e com melhor pontaria, porque aí ele vai marcar mais gols. Os chineses são os líderes que mais sabem trabalhar bem os pontos fortes. Foi feito um estudo na qual 73% dos líderes chineses têm uma ótima performance na potencialização dos pontos fortes. Qualidade da mão de obra. Saiu há uns 20 dias atrás aí esse dado, eu quis trazer aqui para enfatizar um ponto. Gente, nós somos hoje número 78 no mundo de qualidade de mão de obra, atrás da Bolívia, do Paraguai e da Jamaica. Então eu pergunto para vocês, o governo tem parte da culpa nisso? Tem, mas uma grande culpa disso também é nossa, tá? Então muitas vezes a gente fica só pondo a culpa no governo, pondo a culpa no vizinho, no concorrente. Vamos assumir também as nossas culpas, porque se nós começarmos a assumir as nossas culpas, nós vamos começar a melhorar. Gente, ter a mão de obra número 78 do mundo, nós nunca seremos campeões com esse perfil. E agora vejam um outro dado assustador. Em 1950, a produtividade de um trabalhador brasileiro equivalia a 24,3% de um trabalhador americano. Aí nós demos uma melhoradinha e tal, e chegou agora, nós estamos com a produtividade de 24,1% de um trabalhador americano. Ou seja, precisa de 4 brasileiros para dar um americano. Então, gente, nós não vamos ser campeões desse jeito, né? Agora, como reverte esse quadro? Capacitando, incentivando a autoformação, incentivando a leitura, incentivando as pessoas a aprenderem com os outros colegas, com os outros departamentos. Então, é o seguinte, eu não estou falando, claro, algumas coisas aqui custam dinheiro, mas outras coisas não custam dinheiro. Está aí, basta querer, né? Então é o seguinte, se nós não revertermos esse quadro, aí nós nunca vamos ser um país de primeiro mundo. E nem os resultados da nossa empresa nunca serão de países de primeiro mundo. Lições aos empreendedores. Isso aqui são pontos do Jorge Paulo Lemann, que é hoje um empresário brasileiro mais bem sucedido em termos econômico-financeiros, né? E ele diz o seguinte, que a crise não é motivo para desespero. Então a crise está aí, mas não é motivo para desespero. Está cheio de oportunidades, está cheio de alternativas, né? A gente precisa praticar algumas atitudes para a gente chegar lá na frente, né? Então a gente precisa formar bons profissionais, a gente precisa criar equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? A gente precisa, um ponto que é muito importante, eu não vou detalhar todos, porque o meu tempo aqui está apertado, né? Vamos dizer assim, estabeleça para o seu pessoal metas desafiadoras, gente. A gente não pode colocar metas impossíveis, mas vamos colocar metas desafiadoras.
A meta desafiadora, o ser humano gosta de desafio, né? E com isso, ele vai lutar mais para chegar lá na frente, naquela meta desafiadora, e consequentemente sua empresa vai crescer e ele vai ganhar mais, e todo mundo vai ter um ciclo de prosperidade, né? E vai ser bom para todo mundo. Eu acredito que todos os anos a gente tem que renovar os nossos desafios pessoais, profissionais e empresariais, porque o que motiva a gente a acordar cedo e a luta são sonhos, são planos, né? Então esse ano eu quero aprender a falar inglês, esse ano eu quero abrir mais uma filial, esse ano eu quero reformar minha casa, esse ano eu quero fazer uma viagem, esse ano, sejam eles objetivos psicológicos, espirituais, financeiros, econômicos, familiares, não importa. O que renova a nossa força interior para continuar lutando são os novos desafios que você estabelece para você. Outra coisa importante, prosperidade. A prosperidade é um estado de espírito. Se você tem um espírito próspero, as coisas acontecerão para você. Agora, se você tem aquele espírito negativo, derrotista, pessimista, parece que você vai atrair para você coisas que não vão ser positivas, né? Então tenha dentro do seu coração, dentro da sua mente, um espírito próspero. E para fechar, eu quero também comentar rapidamente. Foi feito um estudo na Universidade de Harvard sobre o que é felicidade, né? E a felicidade, segundo esse estudo científico, ela está apoiada basicamente aqui dentro de alguns pilares que são relevantes, né? Então, a felicidade, ela começa, vamos dizer, se você praticar o bem, você está criando felicidade para o seu coração, né? Se você cuida da sua saúde física e mental, se você tem equilíbrio da sua qualidade de vida e do trabalho, se você tem equilíbrio financeiro no seu negócio, se você tem família, tem amigos, você está caminhando para encontrar algo que todos nós batalhamos por ela, que é o negócio chamado felicidade, né? Então, na vida, a gente está aqui para ser feliz. A vida é muito curta para a gente passar tempos infelizes. Então vamos lutar para a gente encontrar a felicidade. E a felicidade, muitas vezes, ela não é tão difícil quanto parece. Basta com que a gente simplifique determinadas coisas e a gente possa marchar no sentido de encontrar essa felicidade. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo tempo aqui de vocês, e para mim foi um grande prazer estar aqui hoje nessa reunião com todos vocês. Muito obrigado, gente.